E começando por Fernandópolis, Juninho. Exatamente, olha, vários assuntos e questionamentos chegaram até o nosso jornalismo, entre eles novas eleições para provedor da Santa Casa de Fernandópolis, como já foi levantado isso, né? Aqui no nosso jornalismo, além de denúncias de que o hospital não pagou o 13º dos funcionários, além de não ter depositado também FGTS para colaboradores. Olha, para esclarecer esses fatos, o Alvorada Notícias procurou e conversou, né, com o provedor da Santa Casa de Fernandópolis, o senhor Marco Schaier. Olha, vale lembrar que o provedor Marco Schaier assumiu a Santa Casa de Fernandópolis em dezembro de 2019 e até então algo que seria passageiro permanece até hoje. Inclusive, em entrevista, né, Marcos disse que a Irmandade da Santa Casa ainda não tocou no assunto de novas eleições para a provedoria e que ele ainda permanece, né, no comando da Santa Casa. Vamos ouvi-lo. Olá, Bruno, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada, Juninho. Bom, falando de provedoria, eu assumi dia 13 de dezembro de 2019. Houve a intervenção judicial em fevereiro de 2020, salvo engano, onde eu fui nomeado interventor. Quando a intervenção foi levantada, em julho de 2022, houve uma Assembleia Geral, a gente convocou os irmãos, apareceram pouquíssimos irmãos, um número incrível de 10, 12 irmãos mais ou menos, interessados, e onde foi formado o conselho de administração, conselho fiscal, e também discutida a questão da provedoria, colocamos tesoureiros, etc. À época, o despacho do juiz, ele falava sobre o período de intervenção que o hospital ficou, né, um stay period, digamos assim, e o período que ainda haveria de provedoria. Já entrando na questão de eleições, possivelmente, a gente não tem como ter certeza se foi pausado o tempo, legalmente falando, ou se correu o tempo. Se correu, a gente tem o conselho de administração lá, que é quem elege uma nova diretoria, então basta os irmãos apresentarem uma nova chapa, e se for de direito, se for do interesse, achar que a gente não está fazendo um bom trabalho, o conselho vai julgar da melhor maneira ali, colocar uma diretoria nova ou nos manter. Mas a ideia nossa, obviamente, é que seja mantido aí um trabalho, algo mais contínuo, diferente do que foi feito ao longo dessa década passada, que foi cada 2 anos, 1 ano, sempre uma intempérie nova, e você não teve uma assiduidade de provedores aí. Existe algum regulamento que especifica quanto tempo um provedor tem que ficar? Esse período de intervenção parou de contar esse tempo? E como que funciona? O conselho já entrou em contato para fazer novas eleições ou não? Como funciona? A gente tem um estatuto, o estatuto ele é magno, até ele é baseado numa lei estadual sobre as organizações sociais de saúde. O conselho ele convoca, né, os irmãos apresentam as chapas de diretoria e o conselho julga de acordo com com a competência técnica ali. A gente não sabe determinar, eu digo da minha diretoria, se de fato foi pausado esse tempo ou não, mas de qualquer maneira o provedor ou a diretoria do provedor tem 4 anos de trabalho, a diretoria eleita, não a diretoria remunerada. E é uma das mudanças, inclusive, que a gente quer propor no estatuto, né? Tirar essa questão de provedoria não remunerada, 13 membros, se não me engano, 11, 13 membros, e deixar algo mais conciso, remunerado, onde você pode cobrar o cara de fato para trabalhar. Foi tocado no assunto de novas eleições lá na Santa Casa ou ainda não? Ainda não. Nós temos, se eu não me engano, 8 ou 9 assembleias gerais extraordinárias foram convocadas no jornal, tudo bonitinho, ao longo desse ano. E, infelizmente, são sempre os mesmos irmãos que aparecem, um número muito picado, eu diria quase 20 membros, e o conselho faz reunião conosco todo mês, tanto o conselho de administração, o conselho fiscal um pouco menos, e a gente debate inúmeras coisas, recuperação judicial, etc. Já foi tocado sim no assunto de eleições, mas faz um tempo, isso próximo de quando suspender a intervenção, mas nada muito crível. Mas, de fato, é um ponto para a gente tocar lá na próxima reunião, que é agora em janeiro. Então, por enquanto, você permanece na provedoria em tempo indeterminado? Não diria indeterminado. A gente tem que respeitar o que está no estatuto, mas eu acho que depende também da questão do conselho. O conselho que determina a nova diretoria, de acordo com as chapas apresentadas. Acho que a gente pode fazer uma reunião exclusiva para decidir isso ainda agora em dezembro e convocar como deve ser convocado, tudo na transparência. Olha, no tocante às eleições municipais, né?
já a gente vai falar também com ele, né? No mês de julho desse ano, o Marco Chaer também esteve em São Paulo para apresentar um plano de viabilidade após uma nova crise financeira e ameaças também de paralisação médica. De acordo com ele, o plano será colocado em prática no final agora de janeiro de 2024. Além disso, né? Ele confirmou que os funcionários realmente não receberam o 13º salário, como já levantado pelo Alvorada Notícias. Bruno, esse plano ele era diretamente atrelado ao plano de recuperação judicial, à recuperação judicial, que era um case particular, a primeira Santa Casa do Estado conseguiu, e dentro desse plano entrou a tabela SUS paulista, né? Foi o que o secretário de saúde nos disse, o doutor Eleusis, que ao invés dele injetar um monte de dinheiro em Santa Casa, não só na nossa, eles colocam uma tabela muito mais crível. Essa tabela entra em vigor agora, final de janeiro, muito provavelmente. Então nós estamos muito esperançosos para com o Estado, com o governo, para saber se de fato essa tabela virá para cobrir esses custos que nós temos. Além disso, nós temos um recurso extrateto, que é o que a Santa Casa produziu mais do que tem contratualizado, em torno de R$800 mil, a receber, se Deus quiser, ainda esse ano, que será utilizado para pagamento de 13º e folha médica. Já tocando no assunto de 13º também, algumas pessoas até chegou a falar para nós que funcionários da Santa Casa não receberam 13º. Procede essa informação? Se não recebeu, vai receber? Como que anda também essa situação? Sim, Bruno, procede. Eu ainda disse isso, salvo engano, na Câmara, na sessão que eu fui no dia 12 de dezembro. Dando publicidade e transparência, eu acho que a gente não tem que esconder nada de ninguém. A gente trava uma guerra judicial com a Caixa, hoje dentro da recuperação, e a Caixa mordeu lá mais de 1 milhão nosso e agora mais 400 mil. Então esse dinheiro, que era o dinheiro do 13º, infelizmente foi mordido. Eu estive em Brasília e São Paulo semana passada para buscar esses recursos, então eu não vou afirmar que até o final do ano não será pago, que pode ser que entre, e entrando a gente consegue honrar esse 13º, acho que é o justo. Porém, algo que vale a pena muito frisar é o seguinte: no dia que nós tivemos a certeza que esse dinheiro da Caixa não voltaria, bem antes do prazo para pagar o 13º, nós não chamamos nem a liderança, nós chamamos todos os colaboradores em turnos diferentes, 7 horas da manhã, pegando 2 turnos. Eu mesmo, pessoalmente, fui lá no estacionamento com todos os colaboradores e expus a situação. A situação é essa, aconteceu isso. A previsão de pagamento, se Deus quiser, Deus abençoar, vai ser agora final do ano. Caso isso não aconteça, final de janeiro, começo de fevereiro, a gente está quitando. Se entrar o dinheiro parcial, a gente vai pagar parcial e o restante de janeiro, fevereiro. Eu acho que a transparência é a melhor maneira de, numa empresa com problemas como a nossa, que você mantenha a verdade. Quando a gente entrou lá, eu não lembro, eu não vou saber precisar, mas tinha 2 anos e meio sem aumento salarial, sem dissídio e 13º atrasado. A gente honrou tudo. Então, eu acho que essa credibilidade, ela é válida agora também, no sentido de, tá acontecendo isso, o processo de recuperação judicial é público, todo mundo pode conferir. E assim que a gente tiver esse recurso, que a gente está correndo atrás também, se Deus quiser, a gente paga. Olha, o nosso jornalismo recebeu inclusive denúncias, né, de que o FGTS dos funcionários da Santa Casa não estão sendo depositados. O provedor Marco Chaer confirmou o fato, mas disse que essa situação se arrasta antes dele entrar na provedoria. Mas afirmou também que se algum funcionário se desligar do hospital, ele irá receber todos os seus direitos merecentes, digamos assim. Vamos ouvi-lo. Quando eu entrei lá, nós tínhamos mais de década de FGTS atrasado para muito colaborador lá. Então não é algo de agora, é algo crônico, na verdade. O custo do FGTS, que é de direito do trabalhador, ele é de longa data já. Então a gente infelizmente colocou isso no nosso planejamento desde o primeiro ano, mas depende de recurso. Agora, em 2024, nós temos esse planejamento de novo, de efetuar o pagamento correto dentro do mês para o colaborador, mas pode ser que não ocorra também. Eu acredito que ocorrerá, principalmente dentro da recuperação judicial. O que é importante frisar? Quando a pessoa se desliga da empresa, ou a pessoa, casos particulares, casos específicos, ou a pessoa por algum motivo, se desligou de qualquer maneira, nós fazemos acordo, inclusive pagando FGTS já de imediato, para que a pessoa não tenha nenhuma intempérie nesse sentido, para que ela possa usar o FGTS, seguro-desemprego e outras questões. Então, infelizmente, é uma questão crônica, mas que a gente vem trabalhando, não é de hoje, mas faz parte. Mas caso o funcionário se desligar da Santa Casa, ele vai ter o FGTS garantido? 100%, porque a gente faz acordo, né? Dentro do acordo tá lá multa, rescisão e o FGTS certinho pro cara receber. O que a gente faz é muitas vezes o valor de multa e rescisão parcelar com o colaborador.
Olha, no tocante às eleições municipais, como a gente já falou que entra nesse assunto, né? O Marcos Chaé disse que está aberto, né? Mas que o seu foco será sempre a Santa Casa. Como eu disse da outra vez, eu nunca fechei portas para nada, porém, hoje, quando eu digo hoje, eu já coloco janeiro, fevereiro aí, pelo menos, foco é Santa Casa. Eu tenho um comprometimento, uma palavra, uma promessa que enquanto a casa não estiver arrumada lá, e arrumada eu digo sem essas intempéries de FGTS, problema ainda para 13º, a gente tá tudo redondinho. A gente tem ainda 6 meses de recuperação judicial a mais pela frente, que foi concedido uma extensão do prazo. Eu fico na Santa Casa, eu tenho meu compromisso com a Santa Casa. A gente mencionou eleições da Santa Casa também, então tudo pode acontecer, a gente não sabe, bem como para eleições municipais. Mas eu acho que Fernandópolis está recheado de candidatos, pessoas boas também. O que a gente precisa de fato é ter um olhar carinhoso e independente do candidato para a cidade. O que a gente está vendo em relação à Santa Casa, não sei se vocês acompanharam, na Câmara, na sessão que eu fui, eu entreguei 2 ofícios, um solicitando o 10º da Câmara para a Santa Casa, para que fosse pago parte do 13º e outras questões, e que fosse colocado na lei de orçamento anual parte do repasse da Prefeitura para a Saúde para a Santa Casa, que é o que ocorre em todas as Santas Casas da nossa região, São José do Rio Preto, Voporanga e menos aqui. Então eu pedi esse auxílio também dos vereadores via ofício. Eu acredito que ali mesmo dentro da Câmara tem vários pré-candidatos que podem ter essa visão de que a Santa Casa faz parte de todos nós e ela precisa ser fomentada financeiramente, senão não anda, ela tem que ter a ajuda de todos. Bom, em relação, né, aos pagamentos aí do 13º salário, né, depósito do FGTS, a gente espera que essa situação se regularize o quanto antes, né? O mais rápido possível. Com certeza, agradecer aí A pessoa trabalha, tem os direitos, né? O colaborador não tem culpa, inclusive, nenhuma dos erros administrativos que passaram pela Santa Casa, né? Ele tenta fazer o dele neste momento, nessa época agora. É que algumas pessoas... segundo ele, isso daí já vem se arrastando há algum tempo também. Algumas pessoas que nos procuraram, eles têm medo aí de não ter os direitos garantidos, mas como explicado, se houver aí a questão de se afastar, se afastar, ele vai receber os direitos. Ele vai receber os direitos todos, né? Isso é feito, inclusive, como a Santa Casa está pedindo socorro sempre, né? Isso aí, muitas vezes, o pessoal que trabalha lá ganha um valor significativo, eles fazem todo um parcelamento também desse acordo, né? Então, onde há um bom blá blá blá, uma boa conversa. Uma boa conversa, tudo se arrumado, né? Tudo se resolve. Tudo se Exatamente. Bom, e a gente vai ficar acompanhando esses casos aí da Santa Casa e assim que tiver novidades também a gente volta a informar os ouvintes do Alvorada Notícias.